bem-vindo à Jornada do Corredor que Viaja. Eu sou Carolina Bello, estarei com você nos 4 dias da jornada. Aqui nós vamos conversar sobre como começar a planejar a sua viagem para correr, ou seja, como começar a trazer a sua viagem para correr do mundo dos sonhos para o mundo real. Olha só, sabe aquela corrida assim, incrível, que você sempre sonhou, mas sempre achou que nunca teria dinheiro para viajar para correr? Então, a gente vai começar a ver hoje que ela é super possível e o melhor, sem estourar o orçamento. E já que a gente falou em orçamento, em dinheiro, eu começo fazendo uma pergunta. Para ser um corredor que viaja, você precisa ser rico ou rica, né? O que você acha disso? Escreve aqui nos comentários, eu estou prontinha para interagir com você. Bom, mas eu já te digo que não necessariamente. É claro que você ter uma vida financeira confortável já ajuda. O problema é que as pessoas acabam sempre pensando que elas não vão viajar nunca ou elas só vão poder viajar quando tiverem muito dinheiro. Mas eu sou, assim, uma prova verdadeira de que viajar para diferentes países para correr pode ser possível mesmo quando a gente não está, assim, ó, esbanjando dinheiro por aí, né? Ah, dinheiro, cheio, cheio, cheio. Ah, mas não serve viagem nacional? É claro que serve, mas eu uso sempre o exemplo de uma viagem internacional porque as pessoas geralmente elas pensam que é bem mais difícil viajar para o exterior. Então, assim, eu sempre amei viajar, mas eu não conseguia porque eu não tinha dinheiro suficiente, né? O maior número de viagens da minha vida, assim, começou depois que eu entrei para a faculdade de biologia. Aí eu virei a rata do congresso, tá aí uma fotinho apresentando um trabalho. Então, assim, a gente recebia normalmente uma ajuda de custo para ir ao congresso. Então, era uma maneira de mostrar o trabalho que a gente fazia no laboratório, né, as pesquisas, e conhecer outros locais do Brasil. E foi assim até acabar o mestrado em 2008. E aí, em 2009, eu fiz uma viagem a Curitiba e foi por conta dessa viagem que eu acabei indo fazer a faculdade de turismo em 2010. E aí, nesse mesmo ano, eu comecei a correr. Eu já contei essa história aqui várias vezes, em que eu fui com meu pai participar de uma caminhada para ajudar nas pesquisas contra o câncer de mama e os corredores, eles largaram na frente. E aquilo, assim, foi uma vibe tão boa que eu decidi que eu queria aquilo para mim. E aí, um ano depois, chegou o momento de juntar, né? De unir viagens e corrida. E isso foi em 2011 e a primeira delas foi para correr a São Silvestre em São Paulo. E foi super interessante essa ideia de viajar para correr, né? Porque é uma maneira de você unir, como eu já falei, duas paixões,
ter experiências bem diferentes das de uma viagem tradicional, digamos assim, né? E também você vai conhecer coisas novas, vivenciar coisas novas. E aí começaram as viagens para correr, principalmente as nacionais. Eu só tinha viajado para fora uma vez, para o exterior uma vez, para realizar o meu sonho, que era conhecer o Egito. E a viagem ela foi cheia de problemas, mesmo sendo com uma agência de turismo. E em 2012, por estar estudando turismo, um amigo ele pediu para eu montar um roteiro para ele que incluísse Dublin, Londres e Amsterdã. Eu achei tão incrível o roteiro que eu fiz, sem a menor modéstia, tá? Que eu me ofereci para ir com ele se ele não tivesse companhia, né? E aí eu fui e eu vi que uma viagem internacional ela poderia ser possível sem a necessidade de uma agência. Dava pra gente organizar uma viagem e simplesmente ir. E aí, dessa forma, eu programei a minha primeira viagem internacional para correr, sem agência, que foi para participar da maratona de Dubai. E essa viagem, ela foi um divisor de águas na minha vida, porque assim, eu viajei sozinha para um país árabe, onde as mulheres são sempre bem tratadas. E a experiência assim foi tão enriquecedora que eu sempre digo que a Carolina antes de Dubai e a Carolina depois de Dubai, né? A AD e DD. Depois disso, muitas outras viagens vieram, várias provas, né, para correr. Eu fiz o desafio do Dunga na Disney, que foi assim emblemático. Participei de corridas incríveis aqui no Brasil, na América do Sul e na Europa. E claro, né, não posso deixar. Dá uma conferida. Agora. Até daqui a 4h30. É uma prova. Na contagem regressiva vai começar. É isso, até daqui a pouco. Parabéns pra mim. Demorou um pouquinho, mas agora é o nosso bloco que vai sair. Olha que fantástico. Até daqui a pouco. Thank you for coming to Greece. Thank you for coming to Portugal. Thank you for coming to Athens. Have a nice day. Enjoy. Stay healthy. Μείνετε υγιείς. Έχετε καλό αγώνα. Έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας πάνω από 350 Κινέζους δρομείς. We have here with us Até daqui a more pouco. than 350 Beijo. Chinese runners. Come on. Okay, we do expect you to sing on the chorus and to do better than that last go round. Tô na boca da largada, depois de 1000 anos esperando. Finalmente, acho que já tem 1 hora de prova, já finalmente. Tô na boca da prova, já choveu, já fiquei emocionada. And it's just a few years more. Hoje não é dia de freneticidade, hoje é só festa pra chegar até o final. Acabou a subida, agora mais alguns metrinhos e a gente vai chegar Sem caminhar, né? sem caminhar. Obrigada, Otávio, você foi essencial neste momento. Tô no quilômetro 2, dá uma olhadinha no contraste. De um lado tudo muito seco, do outro as plantações. When it begins. Eu tenho que cantar, né? Ninguém merece, vou ficar quieta. Wasn't the spring when spring became the summer? Who'd have believed you
gente corre 33 quilômetros pra ver isso daí. Olha que fantástico! É muito legal, né? Estou cansada, mas não tem problema. A gente vai chegar no final e tá tudo tranquilo. Lindo! Beijo! A gente tá chegando! Olha o estádio! Olha que legal! Brasil! Brasil! Chegamos! A gente chegou! É isso! Depois a gente volta! Beijo! Tchau! Finish! 7h53! A gente tinha 7 minutos pra chegar! Olha pra você! Mensagem obrigado a todos porque nossa! Promoção, Ai, é isso, gente! Qual é a promoção de patrocínio? Bom, estamos chegando aos 42. Vou voltar a correr para poder pelo menos chegar com dignidade. Olha a situação da pessoa. A parada tá sinistra. Mas a gente vai chegar. Faltam poucos quilômetros. Daqui a pouco a gente tá lá. Não se preocupe. Beijo. Thank you. 200 metros. Parabéns, parabéns! Obrigada! Português, a gente responde português, né? Thank you. Muito legal. Agora eu vou abrir a bandeira, porque tem a foto, thank you. Tem a foto oficial. Vocês vão ver um pouco tremido, mas vamos lá. Cara, a gente chegou! A gente chegou! Foi ótimo, apesar de tudo, apesar das dores, como sempre, é maravilhoso. Olha aí, 42. Should I stay or should I go? E André de Foz do Iguaçu. Número 37, chega chorando, completando a prova! Cheguei, pai! Cheguei, pai! Sei lá, meu relógio tá até pra parar, não tá marcando direito. Mas e aí, tá chegando. Vocês são dos 16?
16. A gente vai chegar junto, entendeu? Devagarzinho. E lá vem eles! Nome! Carol! Otávio! Finalizando a prova. Foi isso, gente. Mais de 7 horas, eu não sei. Não sei. Primeira premiação, categoria 30 a 34 anos. Vamos lá, entrega a premiação. Estamos aguardando a sua presença. Foto oficial! Parabéns, as meninas! Prepare-se! Muitas experiências sensacionais, né? Assim, esse vídeo, ele ainda precisa ser atualizado com outros desafios, com outras emoções mais recentes, mas em breve teremos isso daí. E aí eu já tinha o blog Viajar Correndo desde 2010, na verdade não era nem o Viajar Correndo, né? Era o Belo Tour. E aí em uma viagem que eu fiz com o Otávio para participar da Maratona Romântica dos Castelos Reais, nós tivemos assim muita dificuldade em achar informações específicas para corredores, já que a gente ia correr numa cidade que não era comum as pessoas ficarem hospedadas nela, né? A cidade era Pilsen e as pessoas iam sempre de bate-volta de Munique. E na época havia poucas informações sobre o que fazer no local para quem fosse ficar por lá. Então, assim, quando a gente voltou, eu decidi focar o blog nas viagens para correr. E aí saiu o Belo Tour e entrou, né, o Viajar Correndo na história. E até que em 2018 eu resolvi fazer o curso de guia de turismo e passei a elaborar roteiros personalizados e a oferecer consultorias de viagem também para as pessoas que tinham interesse. E a partir dessas experiências todas, eu comecei a imaginar que outras pessoas também poderiam ter essa vontade de viajar para correr, mas que poderiam ter na cabeça delas, né, na mente, de que seria uma coisa muito impossível. Seja por não saberem como começar, ou seja também por acharem que não teriam assim dinheiro suficiente, da mesma forma que eu pensava anteriormente, né? E aí, como eu encontrei uma maneira de mudar a minha situação, eu queria que outras pessoas também tivessem essas experiências de crescimento. E aí, a partir disso tudo, né, eu comecei a pensar em um curso de planejamento de viagem para correr, para ensinar as pessoas a planejarem as suas próprias viagens de maneira a não estourarem o orçamento, né? Isso acho que é o mais importante. E a ideia era lançar em 2020, mas aí veio a pandemia e, claro, né, ninguém com razão queria ouvir falar de viagem, estava todo mundo preocupado com a questão do Covid. E aí eu precisei guardar esse curso, né, no coração e esperar, digamos assim, um momento mais adequado para colocá-lo no mercado. E o momento aconteceu em 2021, durante a primeira jornada do Corredor que Viaja, que foi em maio, já vai fazer um ano, hein? Rapidinho. E aí foi feito o lançamento, né, do curso Planejamento de Viagem para Correr. A gente vai falar sobre ele mais para frente, mas como ele faz parte da história, eu decidi falar sobre ele aqui já no início, para lembrar um pouquinho, né, falar dele um pouquinho. E aí, depois desse resumo de como eu vim parar aqui na jornada, vamos focar nela, né, neste super evento, em que vamos trazer a sua viagem para correr do mundo dos sonhos para o mundo real. Então, e por que jornada, né? Jornada significa caminhada que se faz no período de um dia, ou até mesmo distância que se percorre em uma viagem. Ela pode ser composta por trechos, por pedaços do caminho que se juntam para formar a sua jornada, que no caso aqui é chegar à viagem para correr tão sonhada. E aí, como a cada dia nós avançaremos alguns passos em direção à sua viagem para correr tão sonhada, como eu já falei, eu decidi chamar esse treinamento de Jornada do Corredor que Viaja. E quais são os trechos da Jornada do Corredor que Viaja? Então, a gente tem aqui o nosso cronograma. Hoje a gente começa com o chamado, então vamos falar sobre objetivos e planejamento. Amanhã nós teremos a aprovação, que são as etapas do planejamento. Depois a recompensa e, por fim, a chegada com a live tira dúvidas, né? Então nós teremos isso. E aí eu já começo com uma excelente notícia. Nós teremos um desafio a cada dia da jornada, que vai valer um prêmio, como eu falei, a cada dia, e um mega desafio ao final dela, que também tem um outro prêmio super interessante, tá?
No desafio diário, você precisa comentar em uma foto específica do Instagram, que vai ser postada quando acabar o trecho do dia da jornada, então daqui a pouquinho. E para o mega desafio, você precisa anotar a palavra-chave que eu vou dizer em cada encontro. Juntando as 4 palavras-chave, você vai receber 1 hora de consultoria de viagem gratuita comigo. Então, fica comigo até o final, que eu vou revelar a foto e o prêmio do desafio diário e, claro, né, a palavra-chave do mega desafio. Agora, vamos dar início ao nosso primeiro trecho da jornada do corredor que viaja. E eu volto à pergunta: para ser um corredor que viaja, você precisa ser rico? Não mesmo, né? Se você for, ótimo, é menos uma preocupação. Agora, se você não estiver com dinheiro sobrando, digamos assim, ainda assim é possível. Você só vai precisar ter prioridades, né? Um compromisso com a sua meta e, claro, realizar um planejamento. Tudo que falaremos aqui na jornada do corredor que viaja, na verdade, passa por isso, né? Principalmente o planejamento. Ou seja, assim como foi e é possível para mim, também será para você. Então, é a sua vez de viajar para correr a prova dos seus sonhos. Então, você vai pensar qual é a viagem para correr que você quer trazer do mundo dos sonhos para o mundo real. Pensa aí um pouquinho, se é que você já não tem essa viagem na mente, né? E essa viagem aí é o seu objetivo. Isso porque quando a gente determina aquilo que a gente pretende alcançar, a gente tem um objetivo. Ele é sinônimo de um alvo, de um fim a atingir. E aí a gente entra nessa frase, né, clássica do filme Alice no País das Maravilhas, que ela nos mostra a importância de termos objetivos e, consequentemente, também do planejamento para a gente alcançar esses objetivos. A Alice, ela pergunta ao gato, né, qual o melhor caminho a seguir? E ele questiona para onde que ela queria ir. E aí, como a resposta foi que ela não sabia, tanto faz, o gato, na mesma hora, ele conclui: para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Aliás, você vai perceber que essa é mais uma edição da jornada que vai ser inspirada na história da Alice no País das Maravilhas. E essa história tem muito a ver com viagens para correr e planejamento. E a gente vai mostrar isso aí ao longo do caminho. Então, aguarde aí para ver o que vem pela frente. Falando de objetivos, você já ouviu falar em objetivo SMART? O objetivo SMART ele é um conceito que parte do acrônimo formado pelas iniciais dessas palavras, né? Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-Based, que orientam a criação de objetivos mais eficazes. Então, objetivos que sigam esses critérios, eles têm mais chances de serem alcançados, porque eles ajudam a definir um futuro claro para um projeto, que no nosso caso é uma viagem para correr uma prova, né? Uma prova específica aí que vocês vão decidir. Então, não basta apenas querer e esperar as coisas caírem do céu. É preciso definir qual é a prova, qual é a quantidade de dinheiro necessário, o prazo para que isso aconteça e avaliar melhor as possibilidades. Vamos conferir um exemplo. Vem aqui comigo, a gente vai fazer um exemplo aqui num material interessante. Bom, então vamos usar aqui os objetivos SMART para a gente alcançar o nosso objetivo, né? Definir resultados realistas e alcançáveis. O meu objetivo é correr fora do país. Mas olha só, esse objetivo, ele é muito geral, né? Correr fora do país, tá? Beleza. Como? Onde? Por quê? Quando, né? Então, eu preciso ser mais específica em relação a isso. Então, o que eu quero que aconteça, né? Eu entro na parte S do objetivo SMART, que é o específico. Eu quero correr fora do país, mas a prova é uma prova específica, é um desafio. Eu quero correr o desafio do Dunga na Disney. Ótimo. Agora eu já fui mais específica. Eu já tenho um objetivo mais específico. Correr o desafio do Dunga na Disney. O desafio do Dunga é aquele desafio que é composto por 4 dias, né? E as distâncias são progressivas. Então, na quinta-feira você corre 5, na sexta 10, que é a corrida da Minnie, no sábado 21, que é a corrida do Pato Donald, e no domingo 42, a corrida do Mickey. E aí você ganha as 4 medalhas, né? Uma para cada dia. E por ter feito sábado e domingo, você também ganha a medalha do Pateta, que é você cumpriu o desafio do Pateta, que é quem corre sábado e domingo. E por ter corrido os 4 dias seguidos, você ganha a 6ª medalha, que é a do desafio do Dunga em si, que é a medalha do Dunga. Então, assim, eu já corri em 2014, mas eu quero voltar. Acho que é
uma forma de... Aí a gente vai ver aqui nos objetivos, né? Ou você nunca correu e é o seu sonho de vida. Então, tô sendo super específica o que eu quero que aconteça. E aí eu vou começar a incluir números, como datas e gradações, para eu poder saber quando eu atingi o meu objetivo. Isso tem a ver com M de mensurável. Então, por exemplo, eu quero correr o desafio do Dunga daqui a 5 anos. E para estar preparado para ele, caso, né, daqui a 5 anos, eu vou ter quanto tempo? Então, olha só, eu tenho 5 anos, tantos meses. Então, 5 anos. Nesses meses, eu vou fazer tantos dias de musculação, então 3 dias de musculação. Eu vou fazer, sei lá, 23 provas de 26 provas de 21 quilômetros. Tô chutando, tá, gente? Isso aí é uma coisa louca da minha cabeça. Isso não é prescrição de treinamento, não, tá? Só pra avisar bem. Então, tô falando assim, o que eu preciso saber, como saberei quando atingir meu objetivo? Daqui a 5 anos, eu fiz 3 dias de musculação por semana? Não é por semana. Mas não são só 3 dias, não. Fiz 23 provas de 21 quilômetros. Eu corri 4 dias seguidos com distâncias progressivas. Não sei. Vai colocar aí o que 4 dias seguidos com distâncias progressivas. E aí vai colocar aí o que você acha. Progressivo é bom, né? Progressivos. E aí você vai colocar aí tudo que é necessário para você medir o seu desenvolvimento até você conseguir alcançar o seu objetivo. E dentro do mensurável, né, um exemplo que você pode precisar provavelmente da ajuda de outras pessoas, né? O seu treinador, caso você não faça a sua própria planilha de treinamento, ou de uma nutricionista. Eu vou frequentar a nutricionista uma vez por mês, né? Porque eu vou mudar minha alimentação. Então, assim, uma vez por mês. Você pode precisar da ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, tá bom? E aí, a gente vai para o nosso próximo item do objetivo SMART, que é o A, né? Um ponto importante é estabelecer metas realistas e possíveis, né? Então, a gente está falando aqui do A de alcançável. A meta é realista e como eu vou realizá-la, né? Você sabia que o principal causador das desistências é a definição de metas, assim, muito utópicas, sonhadoras? Então, assim, você se propõe a uma coisa que é muito difícil de realizar e aí você não vê o desenvolvimento e você desiste. Então, por exemplo, você nunca correu uma meia maratona e já quer fazer o desafio do Dunga na Disney, por exemplo, agora em janeiro de 2023, né? Porque a prova acontece em janeiro. Você pode até conseguir, mas a chance de dar errado e haver uma desistência no caminho, ela é bem alta. Então, assim, você tem que ficar atento sobre isso. Então, a meta é realista, olhando tudo aquilo que você fez? Sim, está dentro do tempo. Está dentro de um tempo considerável para eu treinar, por exemplo. Considerável para eu treinar, para eu me desenvolver, para eu me tornar um atleta melhor, mais forte e tal. Então, veja se ela é alcançável, desculpa. Ela também precisa ser relevante, né? O objetivo também precisa ser relevante. Agora, por que esse objetivo ele é importante para mim? Ele precisa trazer alguma mudança importante que vá justificar todo o processo quando você estiver passando por algum momento difícil, por exemplo, que sempre acontece, né? Então, assim, escolha aspectos altamente importantes e relevantes para o seu desenvolvimento. Então, assim, por que ele é objetivo? Por que esse objetivo é importante? Correr o desafio do Dunga na Disney, por exemplo, vai ser importante para quê? É um verdadeiro desafio correr 4 dias e eu quero as 6 medalhas do evento? Pode ser, você pode amar as medalhas e querer as medalhas. Ou isso vai me tornar famoso perante os meus amigos, ou simplesmente isso vai me deixar feliz, porque eu sempre quis isso. Então, você vai ter uma motivação relevante para não te deixar desistir, por exemplo.
Para mim, por exemplo, é mostrar que ainda consigo fazer desafios dessa forma, ou que meu corpo ainda consegue realizar esses feitos, tá? Isso vai depender aí de cada um. Qual é o motivo que essa pessoa tem para cumprir esse objetivo, né? E aí, com isso, ela vai poder mostrar e quando estiver, assim, passando por uma situação difícil, vai lembrar, não, eu estou fazendo isso por isso, eu estou acordando cedo por isso. Então, para pensar sobre isso. E aí, a gente chega no último, que é o tempo definido, né? Então, por fim, defina um tempo para a realização do seu objetivo, é o T de Time Based. Qual é o meu prazo para esse objetivo? Eu quero fazer o desafio do Dunga em 5 anos, daqui a 5 anos. Então, daqui a 5 anos, eu vou ter... Opa, 5 anos é bom. 5 anos, eu vou ter esse objetivo definido para minha vida, né? Como você vai chegar a esse objetivo é o papel das metas, ou seja, as tarefas específicas para você alcançar esse objetivo. No nosso exemplo, se o seu objetivo é participar do desafio do Dunga em 5 anos, você precisa fazer o que para alcançar esse objetivo? Então, treinar, fazer fortalecimento, cuidar da alimentação, pensar nos detalhes da viagem, realizar a inscrição na prova, definir qual roupa que você vai usar no dia, entre outras coisas aí que você vai fazendo, né? E aí, quando essas metas são atingidas, ou seja, de passos em passos, você consegue alcançar os seus objetivos. Viu só que legal? E aí eu pergunto, né? E como determinar metas para alcançar os objetivos? Através de um bom planejamento. Ou seja, né, um bom planejamento, ele é indispensável para o alcance de metas e, consequentemente, dos objetivos. Eu gosto de dizer que o objetivo começa a ser alcançado quando a gente coloca no papel, ou no tablet, ou em qualquer outro lugar, né? Ou seja, quando a gente começa a fazer o nosso planejamento. E como né, o nosso objetivo aqui é viajar para correr, somente pensando com uma certa antecedência no tipo da viagem que você quer fazer, que é possível elaborar uma que não vai estourar o seu orçamento. Ah, eu não gosto de planejar, porque eu não quero me sentir, digamos assim, engessado. Bom, o planejamento de viagem ele não significa que você vai ter toda a sua viagem cronometrada e que nada vai sair diferente do que está escrito, por exemplo, ali, né, do que foi proposto. Se for assim, a viagem que deveria ser uma experiência diferente, ela vai acabar repetindo o quê? A vida real, que é normalmente estressante e corrida. Só vai mudar de lugar, você vai estar estressado e correndo no outro lugar. Esse tipo de viagem ele acaba sendo um desperdício de tempo, de energia, de oportunidades de vivenciar experiências sensacionais, né? Porque você está repetindo o seu padrão. Então, para a gente alinhar aqui bem as expectativas, na minha concepção, e o que eu vou falar aqui, planejar uma viagem não significa ter o controle sobre tudo que vai acontecer lá. Significa se organizar de maneira correta para viver experiências que podem ser incríveis e buscar minimizar os imprevistos. É claro que se você se permitir a isso, né? Uau, falamos bastante, né, no nosso primeiro dia. O nosso tempo ele está acabando e eu preciso fechar o trecho de hoje, onde conversamos sobre a importância da definição de objetivos, como podemos fazer para alcançar esses objetivos e também demos aí uma pincelada sobre as funções do planejamento. No encontro de amanhã, nós vamos falar mais sobre planejamento, claro, e sobre as suas etapas para trazer a sua viagem do mundo dos sonhos para o mundo real. Então, antes de finalizarmos o trecho da jornada de hoje, lembre-se dos nossos desafios. O desafio do dia é você encontrar esta foto aí, que vai estar postada já no Instagram, @viajarcorrendo, e marcar uma pessoa para que ela saiba que a jornada do Corredor que Viaja está acontecendo. O prêmio do trecho 1 da jornada do Corredor que Viaja vai ser um exemplar do e-book Corra a Sua Primeira Prova Fora do Brasil. É um e-book desenvolvido aqui pelo Viajar Correndo, que fala dos passos
bonitinhos para que você possa correr a sua viagem fora do Brasil, né? A primeira prova, aquela que a gente tem sempre mais dúvidas, a gente fica com medo, né? Então, o livro vai te ajudar nesse sentido. O sorteio será realizado amanhã, então participe e boa sorte. Eu disse que teríamos também um mega desafio, e ele é mega porque você vai ter que anotar 4 palavras que serão ditas aqui durante a jornada do Corredor que Viaja, né? Então, cada dia será falada uma palavra-chave, e anotando as 4 palavras e enviando por e-mail, que está aqui na descrição do vídeo, ou pelo direct do Instagram, você vai receber uma consultoria de viagem de 1 hora comigo. Essa consultoria, ela custa R$150 a sessão, então é um bom prêmio, não é verdade? E a palavra secreta do encontro 1 para o mega desafio final da jornada é desconhecido. Então, já salva, já anota para enviar com todas as outras no último dia da nossa jornada, ok? Você ficou com alguma dúvida sobre o que falamos no trecho de hoje da nossa jornada? Tem alguma pergunta? Se tiver, não deixe de colocar aqui nos comentários desse vídeo. Se preferir, você pode enviar na caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram, todo dia eu tô colocando, ou então por e-mail. O que você preferir, ok? E se você gosta desse assunto de planejamento de viagem para correr e quer saber mais, aqui estão alguns canais onde você pode ter maiores informações. O nosso Instagram, @viajarcorrendo, e o site Viajar Correndo, www.viajarcorrendo.com.br. Os links estarão aqui na descrição do vídeo. Aliás, o Viajar Correndo é bastante especializado em planejamento de viagens para correr. Aqui nós temos todos os serviços oferecidos em relação ao planejamento de uma viagem para correr. E aí a gente inclui isso nisso daí, né? Material gratuito. A gente oferece também serviços de roteiros personalizados para quem ainda não se sente à vontade para montar a sua própria viagem, ou até mesmo não tem tempo e não tem muita paciência, né, porque dá um trabalho. E nós começamos a oferecer também produtos para que a própria pessoa possa realizar o planejamento e organização da sua viagem. Se você ainda não conhece tudo que a gente tem por aqui, eu sugiro dar uma explorada por lá no Viajar Correndo, ok? E como não poderia deixar de ser, eu deixo sempre uma reflexão, e dessa vez, novamente, vai ser baseada na Alice, nossa viajante exploradora do mundo, do País das Maravilhas. Na verdade, é uma frase dita pelo pai da Alice, né? A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Essa frase ela vai dirigir praticamente todos os trechos da nossa jornada, afinal, o primeiro passo para trazermos a viagem para correr do mundo dos sonhos para o mundo real é acreditar que é possível. E aqui estamos nós. Eu vou enviar o PDF editável, cadê ele aqui? Do Objetivo Smart para quem se cadastrou por e-mail, então vai receber. Então você pode fazer o download e preencher com os seus objetivos, e ele é prático porque dá para salvar várias cópias e você pode fazer para cada objetivo da sua vida, não só para viajar para correr, então é uma grande ajuda, né? Por isso, se você recebeu o link deste vídeo de um amigo ou apareceu aqui direto para você no YouTube como sugestão e tal, e você ainda não se cadastrou na jornada do Corredor que Viaja, clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou lá na bio do Instagram, o que ficar mais fácil para você, e faça a sua inscrição. O cadastro é gratuito e é apenas para você receber os materiais e as informações e os lembretes da jornada do Corredor que Viaja, certo? Pode ficar tranquilo que eu não fico enviando um monte de e-mail sobre os assuntos aleatórios que não estão relacionados à jornada. Para isso, né, para quem quer esse tipo de e-mail, a gente tem a newsletter do Viajar Correndo, mas é um outro cadastro, então cada um com o seu cada um, ok? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Se você quiser enviar alguma impressão do que você achou sobre o nosso primeiro trecho, fica super à vontade, pode mandar no Facebook, pode mandar no Instagram, pode mandar por e-mail. Um super beijo para você e eu aguardo você aqui amanhã. Então, até amanhã!